Por que as folhas da planta ficam murchas e como resolver? Se você está com plantas que estão com as folhas murchas e você está preocupado ou preocupada com a planta e não sabe o que fazer, nesse vídeo você vai descobrir quais são os problemas que causam isso. Para você que não me conhece, meu nome é Jean Silva, eu sou fundador aqui da Plantando Bem e eu mesmo, quando comecei a plantar e não tinha passado por essa experiência de ter plantas murchas, teve um dia que eu estava lá seguindo o meu cultivo indoor. Na época eu usava uma lâmpada HPS, então é uma lâmpada que gera bastante calor. Nessa época eu acho que ainda estava a época de calor. E aí as plantas estavam lá, já estavam plantas grandes já, mais de um mês de vida. Beleza, teve um dia que eu cheguei lá no grow, olhei, elas estavam lá verdinhas, saudáveis, com as folhas de boa. E aí dormi, no outro dia eu fui lá conferir para ver como as plantas estavam. Aí cheguei lá, abri o grow, na hora que eu olhei, tava as plantas com as folhas todas murchas para baixo, assim, parecia que tinha morrido. E aí, meu Deus, aquele medo de pensar que tinha morrido as plantas, eu pensei, nossa. E aí eu fui olhar assim as plantas, eu vi que o solo tava seco, tava extremamente seco. Eu peguei, levantei o vaso assim, tava muito leve. E eu, nossa, e agora? Morreram de sede. Fui lá, peguei a água, fiz uma rega. Elas não voltaram na hora, né? Peguei assim, e aí continuaram murchas. Eu, nossa. E aí eu fui pesquisar para ver o que tinha acontecido e tal, ver o que poderia fazer para resolver isso. Fui pesquisando, não achei muita solução. O que eu vi que tinha que ser feito é regar novamente. E aí depois de algumas horas eu voltei lá para ver e a planta tinha voltado já, as folhas estavam para cima. E aí essa foi a primeira experiência que eu tive de ver uma planta com folhas murchas de verdade. E por isso eu sei o quanto é desesperador às vezes você ver a sua planta passando por um momento assim, ou quando ela está travada, ou quando ela está amarelada. Então, se você vê a folha da sua planta meio murcha, o que pode ser? Razão número 1 e que faz a folha ficar murcha de verdade é a falta de água. Igual eu falei para você que aconteceu comigo. Quando o solo seca, fica completamente seco, a planta começa a murchar. E essa é uma das únicas razões que faz a planta murchar de verdade. E aí, o que acontece? A folha vem e fica completamente murcha a ponto de ficar grudada no caule. Então, por exemplo, aqui é o caule principal e a folha tá assim. E aí quando ela fica murcha, a folha vem e fica aqui assim, ó. Ela fica completamente murcha. E aí se ela tem outra folha, ela fica assim, ó. Então ela fica assim quando ela fica murcha por falta de água. Completamente murcha. A boa notícia é, isso é fácil de resolver, é só você fazer uma rega com a água e espera ela se recuperar. Essa planta, se ela tiver mais velha, tipo com mais de um mês, ela é bem resistente, então ela aguenta ficar 2, 3 dias dessa forma aqui, ó. Então depois que ela murcha, ela consegue ficar 2, 3 dias murcha e viva e depois se recuperar e ficar bem de novo, ficar saudável. Se ela tiver muito novinha, uma semana de vida, aí ela não aguenta ficar 2, 3 dias murcha. O próximo problema que faz a folha ficar murcha é quando alguma coisa corta a circulação de água na planta. Então às vezes acontece, por exemplo, um fungo na raiz, acontece uma podridão na raiz e aí quando aquela raiz não existe mais, um galho pode acabar murchando e aí esse galho murcha e vai começar a secar. O mesmo acontece quando a planta morre também por algum motivo, às vezes por um ataque de pragas, por um problema nas raízes. Se a planta morrer, ela vai murchar como se ela não tivesse água. Só que a diferença é, nesse caso você vai lá, faz a rega e ela não volta. Então isso pode acontecer também. A solução para isso é cuidar bem do seu cultivo para não deixar a planta morrer. Então evitar pragas, manter os materiais limpos, usar substratos, insumos de boa qualidade, de fontes confiáveis, seguras. O próximo problema que faz a folha dar uma aparência de ficar murcha são causas naturais. O que seria essa aparência de ficar murcha? Algumas vezes as pessoas acham que a planta tá murcha quando ela tá assim, ó. Digamos que essa aqui é a planta e esse vermelho aqui vai ser a folha. Então digamos que antes a folha tava assim e aí a pessoa chega lá uma hora do dia e a folha tá
assim, tá um pouco para baixo. E aí a pessoa pensa, pô, a minha folha tá murcha. Então isso é o que chamo de aparência de murcha. Então é quando ela tá assim. Muitas das vezes a folha fica com aparência de murcha por causas naturais. A folha, ela não fica sempre retinha. Ao longo do dia ela vai abaixando, levantando. Então, por exemplo, se você olhar a sua planta com a luz ligada, a folha vai estar um pouco mais para cima. Com a luz desligada, vai estar um pouco mais para baixo. Se você olhar a sua planta logo após a rega, a folha também vai estar um pouco mais para baixo. Então isso são causas naturais. Ao longo do dia, a folha também pode ficar mais para baixo, por causa natural ali mesmo. A próxima coisa que faz a planta dar a aparência de folha murcha é a falta de luz. Quando a planta está com falta de luz, ela começa a crescer muito a folha começa a esticar e ela começa a ficar para baixo assim também. Assim como essa aparência aqui da folha ficar para baixo, ela começa a ficar com a folha para baixo. A diferença é que a folha começa a ficar muito grande, o caule começa a esticar, ficar muito fino e fica uma diferença muito grande, né? Uma distância muito grande entre um nó e outro, entre um par de folha e outro. Então essa é a diferença da falta de luz. Para resolver a falta de luz, você aproxima a luz ou dá uma luz mais potente. Se tiver outdoor, você dá mais horas de sol para ela. O próximo problema que faz a folha ficar para baixo, com a aparência de murcha, é o excesso de água. Então, quando tem um excesso de água, ou então quando o solo está molhado, está muito molhado, isso pode acontecer, por exemplo, se o tempo estiver frio, tipo abaixo de 20 graus, você vai, faz a rega, molha o solo e aí aquele solo demora para secar. O solo fica úmido muito tempo, a folha pode ficar um pouco mais para baixo que o normal. Para resolver isso, você tem que esperar o solo secar entre uma rega e outra. Mas isso não é um grande problema e tal, isso não vai prejudicar muito a sua planta. O próximo problema que também causa a folha ficar com a aparência para baixo é o excesso de nitrogênio. Só que normalmente, quando é excesso de nitrogênio, a folha ela fica um pouco curvada para baixo, assim, em formato de garra. E também ela fica muito escura. Então o excesso de nitrogênio é um pouco mais fácil de você diferenciar. A folha fica escura e ela não fica só murcha, ela fica com formato de garra para dentro. Para resolver isso, você precisa fazer um flush para eliminar um pouco daquele nitrogênio e depois voltar a regar com menos nitrogênio. E o próximo problema que faz a folha ficar para baixo é a umidade alta. Quando a umidade do ambiente está 80%, 90%, a folha pode ficar um pouco mais para baixo que o normal. Para resolver isso, você pode diminuir um pouco a umidade. Se tiver na fase vegetativa, você diminui para próximo de 70. Se estiver na fase de floração, você diminui para próximo de 50. Então essas são as causas que fazem a folha ficar murcha. Mas se você não quer passar por problemas, ter plantas travadas, amareladas, que não crescem bem, você precisa aprender um método passo a passo para você ter colheitas de flores lindas e resinadas e ficar livre do prensado. E se você deseja aprender o mesmo passo a passo que eu uso, é só clicar no link aqui na descrição. Eu vejo você lá.